Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Muito bom dia para você. Que a mão do Eterno esteja sobre você e sobre a sua vida nessa manhã. O meu pedido a Deus é que Ele esteja aí ao seu lar, visitando a tua vida e a tua família. Queremos nessa manhã, nesse primeiro encontro, nos colocarmos nas mãos do Senhor. Reconhecemos que sair da nossa casa sem a bênção de Deus, nós saímos em vão. Mas se nós sairmos para as nossas atividades, tendo a certeza que Deus está ao nosso lado, a nossa vida será ricamente abençoada, os nossos trabalhos serão extremamente também abençoados. Eis a razão pela qual, nesse primeiro encontro, nós queremos nos renovar diante do Senhor, colocar nas suas mãos todos os nossos sonhos, planos e projetos e ter a certeza que Deus estará ao nosso lado para nos conduzir no decorrer de todo esse dia. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 102, o verso 12, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Salmo 102, o verso 12. O nosso Deus, Ele é eterno. Os seus atributos lhe tornam Deus. Nós não apenas o adoramos agora, mas nós iremos o adorar por toda a eternidade. O único reino que não tem começo e que não tem fim é o reino do nosso Deus, é o Deus que nós adoramos. Eis a razão pela qual a cada dia nós nos levantamos com o nosso coração aberto para nos apresentarmos diante dele e termos a certeza que um dia ele mesmo, ele irá nos convidar pelo nosso próprio nome para que nós possamos estar ao seu lado e viver com ele por toda a eternidade. Na sua palavra, ele se agrada que nós o adoremos. E é por isso que a cada manhã nós nos levantamos e nos colocamos diante dele para adorá-lo. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 21, o verso 1. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só e ninguém contigo? A palavra de Deus é muito enfática em nos afirmar que todos nós nos envolvemos com o pecado. Desde o nosso nascimento, quando nascemos, nós já estamos infectados com o pecado. Eis a razão porque nós carecemos da bênção e da glória de Deus sobre a nossa vida. Sendo que todos nós estamos diante de Deus na mesma condição de pecadores, a grande diferença se dá no seguinte fato: como é que nós agimos depois que nos envolvemos com o pecado? Nós nos deleitamos no pecado depois de termos nos envolvido? Ou nós repudiamos o pecado, confessamos o nosso pecado, vivemos uma vida de arrependimento e nos voltamos para Deus? Se nós agimos dessa segunda forma, tenha certeza, Deus irá se agradar da nossa vida. Embora saibamos que Deus não tem prazer no pecado, mas Ele ama o pecador. Quando esse pecador reconhece que transgrediu a sua lei, que feriu a Ele, que magoou o seu relacionamento para com o seu Deus e o busca com todas as suas forças, Deus é como um pai. Ele sempre estará com os braços abertos para poder receber os seus filhos. Acredito que dessa forma nós teremos melhores condições para entendermos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Segundo o versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Davi vai a Nobe encontrar-se com o sacerdote no santuário com o intuito de saber qual era a vontade de Deus para a sua vida. O sacerdote nessa época era Aimeleque. Mas nós não podemos nos esquecer que desde quando o santuário foi destruído lá em Siló pelos filisteus e a arca de Deus foi levada para o território dos filisteus e depois foi trazida de volta, a arca, quando voltou, se estabeleceu na casa do sacerdote Abinadab, na cidade de Queriate Jearim. Foi o próprio Davi, no futuro, quando assumiu o reino da nação de Israel, foi ele mesmo que teve a responsabilidade de transportar a arca do Senhor da casa de Abinadab para a cidade de Jerusalém. Uma vez que a arca do Senhor não se encontrava dentro do santuário, para que os trabalhos pudessem acontecer de uma forma natural, quando se dava dentro do santuário, os cultos que aconteciam nessa época era da mesma forma e se igualava aos cultos
que aconteciam na época em que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra. Mas Davi vai a Nob com o objetivo de consultar ao Senhor. Ele queria saber a vontade de Deus para a sua vida, através do Urim e Turim. Aimeleque era irmão de Aiás, bisneto de Eli. Ele era um dos sacerdotes entre 85 sacerdotes oficiais que trabalhavam para o Senhor. Diante do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando nós olhamos o versículo 2, Davi chega em Nob procurando o sacerdote Aimeleque e ele fala para o sacerdote que o rei lhe enviou. Na verdade, Davi não estava falando a verdade. Davi tinha rompido com o rei Saul. Em momento algum, o rei Saul tinha lhe enviado para ir à cidade de Nob consultar ao Senhor. Davi, na verdade, estava ali porque ele sabia que os momentos difíceis que ele estava vivendo na sua vida eram tão intensos que no fundo do seu coração ele queria saber quais eram de fato os propósitos de Deus para a sua vida. Embora a palavra de Deus aqui ela não condene a ação de Davi pelo fato dele estar mentindo, mas eu e você nessa manhã nós precisamos entender uma coisa. Em momento algum a palavra de Deus ela apoia o ato da mentira. Pelo contrário, o próprio Deus mesmo diz que quem é o pai da mentira é Satanás. Portanto, nesse instante, embora a Bíblia não esteja condenando a atitude de Davi, mas nós precisamos entender a maneira pela qual Davi se apresenta diante de um homem de Deus em não falar a verdade é condenável. Acredito que em boa parte da vida de Davi ele levou na consciência o peso desse dia de não ter falado a verdade ao homem de Deus. Davi chegava em Nob como um fugitivo. Ele estava cansado, estava faminto, tinha se refugiado por diversas vezes nas cavernas. E quando ele chega em Nob em procurar o homem de Deus, ele estava com fome. É por isso que ele pede ao sacerdote Aimeleque que lhe entregue pães para que ele pudesse saciar a sua fonte. Mas as palavras dos sacerdotes eram reais e verdadeiras. O único pão que o sacerdote tinha na casa do Senhor era os pães sagrados. A cada sábado se trocavam os pães que permaneciam dentro do templo por um período de uma semana. E esses pães que eram trocados eram comidos pelos próprios sacerdotes. Ele não tinha pão comum para oferecer a Davi, mas foram esses pães sagrados que Davi comeu para saciar a sua fome. Foi com base na ação de Davi que no futuro o próprio Jesus Cristo fala que entre quebrar uma lei cerimonial e salvar uma vida, é melhor salvar uma vida que transgredir uma lei cerimonial. Naquela época havia alguns mercenários que trabalhavam para alguns reis, inclusive para reis israelitas. Saul tinha mercenários. O Doeg, edomitas, era um tipo de mercenários que serviam a Saul. E quando Davi chega na casa do Senhor, no templo, em Nob, Davi encontra com um deles escondido dentro do templo. Essa informação que Doeg é um mercenário e trabalhava para alguns reis é importante para todo o restante da história do capítulo que envolve Davi e Saul. Doeg é mencionado também no título de um salmo no capítulo 52. É a razão pela qual Davi sabia que ele não poderia permanecer por muito tempo em Nob. Se permanecesse ali por muito tempo, o Doeg, que era mercenário que trabalhava para Saul, iria levar a informação para o seu rei. Era muito comum naquele período um fugitivo encontrar abrigo em outras terras. Sabendo Davi que não poderia permanecer em Nob, nem muito menos em Judá, a sua única alternativa era fugir para um outro lugar. E ele encontra abrigo lá em Aquis. Aquis aqui é reconhecido como sendo Abimeleque, um rei do povo filisteu que era semita. No versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o soldado de Aquis reconhece a Davi e eles falam que não é Davi o rei da sua terra, mas na verdade ainda Davi não era rei, mas Davi era muito mais conhecido do que Saul. Pelo fato de ter matado a Golias, o seu nome se tornou muito conhecido naquela época. Na verdade, Davi era um herói de guerra nos seus dias, era a razão pela qual muitos temiam a Davi. 1 Samuel, capítulo 21, o verso 12, a Bíblia diz o seguinte: Davi guardou essas palavras considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate.
Há períodos em nossa vida de tentação e tribulação e provações que muitas vezes nós vemos os nossos inimigos sendo exaltados e os amigos sendo humilhados, que nós tememos como Davi temeu. E era natural, como um ser humano, como de fato era Davi, buscar refúgio num outro território. Embora Davi mantesse a sua fé segura no Senhor, mas o seu discernimento, naquele momento, lhe dizia que ele deveria se refugiar num outro lugar, porque se ele permanecesse em Judá ou em Nob, a sua vida corria risco de morte. É nessa sua passagem pelo território filisteus, em contato com o rei de Aquis, Aimeleque, que ele escreve o Salmo capítulo 34. Nessa experiência de fuga, de sofrimento, de dor, na solidão, é que ele se coloca nos braços do Senhor e busca a bênção de Deus sobre a sua vida e escreve o Salmo capítulo 34. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 21 do livro de 1 Samuel, eu e você, nós precisamos chegar a algumas conclusões. Até os grandes homens de Deus, a Bíblia denomina Davi um homem segundo o coração de Deus, possuía suas fraquezas. É o próprio Davi, em carne e osso, que vai a Nob consultar ao Senhor e diante do Senhor, no tabernáculo, que ele profere uma mentira. Fica muito evidente para nós que nesse momento a mentira de Davi não é padrão de conduta para nós. Nós precisamos repudiar os atos da mentira. Nós precisamos ser verdadeiros. O nosso Deus é verdadeiro e Ele espera que os seus filhos vivam a verdade. É o próprio Davi que falsifica um ato de loucura diante do rei Aquis e dos seus soldados. Isso demonstra claramente que, embora Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, ele se assemelha como eu e você. Diante das nossas fraquezas, das nossas debilidades, nós também podemos ser aceitos pelo Senhor. O grande diferencial na vida de todo ser humano, de fato, se dá como nós nos comportamos depois que nos envolvemos com o pecado. Nós nos arrependemos, nós confessamos ou nós nos deleitamos em permanecer no pecado. Uma segunda lição que nós tiramos do capítulo 21, em meio ao sofrimento, em meio às perseguições que Davi passou na sua vida, os seus momentos de dificuldades, ele se refugia no braço do Senhor. É nesse momento que ele aproveita para cantar os seus hinos, compor as suas belas melodias, compor salmos. Fica muito evidente para nós que é nos momentos difíceis da nossa vida que nós buscamos mais ao Senhor. Se porventura nessa manhã tenho falado para alguém que tem passado por lutas, por dificuldades, não pergunte o porquê, mas se refugie nos braços de Deus, se coloque nas mãos dele por completo e permita que ele conduza a sua vida. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos em tuas mãos. Se porventura, Senhor, nessa manhã alguém que nos acompanha, que nos assiste, está passando por momentos de luta, de dificuldade, de tentações, por favor, se faz presente, se manifesta na vida dessa pessoa. Nós oramos pedindo essa bênção em Teu nome e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.